Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para comentar com os senhores hoje, ela versa sobre a competência para analisar a validade de uma cláusula arbitral. Se compete ao árbitro, indicado pelas partes, ou se uma das partes pode ajuizar uma ação no Poder Judiciário para discutir esta validade. Deixa eu primeiro apresentar, como de costume, o julgado. Nós estamos falando do recurso especial 1.959.435 do Rio de Janeiro, RESP 1959435. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, bem como eventuais outras decisões úteis e relevantes, vão constar da descrição do vídeo para os senhores. O que nós tivemos aqui no contorno fático que ensejou a análise pelo STJ nesse julgado? Duas empresas celebraram um contrato e estipularam uma cláusula compromissória, perante a qual afirmaram que qualquer conflito que surja no futuro quanto à interpretação do ajuste deve ser resolvida por meio da arbitragem. E aí, naturalmente, essas empresas discordaram quanto ao cumprimento do contrato e uma delas ajuizou perante o Poder Judiciário uma ação anulatória da arbitragem, da cláusula que prevê a arbitragem, e foi distribuído para uma vara civil. Foi alegada a questão de incompetência até que o ponto chegou até o STJ. Então, o ponto aqui de início é a arbitragem. A arbitragem está disciplinada na Lei 9.307 de 96. E a arbitragem, ela é considerada uma técnica de solução de conflitos por meio do qual os conflitantes aceitam que a solução do litígio seja decidida por uma terceira pessoa que elas nomeiam. A questão vai ser resolvida por um árbitro da confiança das partes. Então a arbitragem é uma forma de heterocomposição, quando alguém estranho ao litígio. Autocomposição é quando as próprias partes se ajustam. Heterocomposição é quando o ajuste, a solução do litígio se dá por um terceiro. Só que nesse caso, diferente do Poder Judiciário, as partes podem escolher o terceiro. As partes podem escolher o árbitro. A lei da arbitragem, 9.307 de 96, disciplina naturalmente alguns pontos da arbitragem. E no artigo 4º, ela define a cláusula compromissória. Cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Essa é a redação do artigo 4º da Lei 9.307 de 96. Ou seja, a arbitragem, a cláusula compromissória da arbitragem é mesmo uma cláusula prevista em um contrato que, de modo prévio e abstrato, vinculam as partes a resolver qualquer conflito futuro relacionado àquele contrato por meio da arbitragem e não pela via jurisdicional. E a pactuação válida da cláusula compromissória possui força vinculante, quer dizer, obriga as partes da relação contratual a respeitá-la, de modo que a resolução dos conflitos decorrentes daquele contrato se dê realmente por meio de uma arbitragem e não pelo Poder Judiciário. Aqui é uma questão de pacta sunt servanda, né? Cumprimento a força vinculante dos contratos. Pois bem, a quem compete, aprofundo, chegando aqui ao cerne da questão, a quem compete analisar a validade da cláusula compromissória, que é o nosso ponto central aqui. Em regra, a validade da cláusula compromissória se dá por meio de uma decisão do árbitro. Ou seja, deve ser dirimida a questão quanto à validade ou não dessa cláusula compromissória pela arbitragem instituída e não pelo Poder Judiciário. Porque se fosse possível levar ao Poder Judiciário a discussão da validade da
cláusula compromissória desde o início da controvérsia, isso seria uma brecha, uma forma de burlar o sistema de instituição vinculatória da arbitragem. Você poderia levar ao judiciário qualquer questão relacionada à arbitragem sob o pretexto de se discutir a validade da cláusula compromissória. Quer dizer, você não pode desvirtuar a lógica de vinculação da cláusula compromissória à arbitragem, permitindo-se como uma forma de uma brecha, uma burla ao sistema, que a parte ajuizasse uma demanda perante o Poder Judiciário. Seria um absoluto contrassenso e levasse ao Judiciário sob o pretexto de estar ali discutindo a validade da cláusula arbitral. E aí, nós temos no artigo 8º da Lei da Arbitragem, Lei 9.307 de 96, justamente a previsão de que cabe ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Esta é, portanto, a regra geral. O STJ, inclusive em uma decisão paradigmática na medida cautelar 14.295, ele justamente afirmou que as questões atinentes à existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deverão ser apreciadas pelo árbitro, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 8º e também o artigo 20 da Lei 9.307 de 96. Trata-se da denominada competência, ou seja, competência ou competência, que confere ao árbitro o poder de decidir sobre a sua própria competência, sendo condenável qualquer tentativa das partes ou do juiz estadual no sentido de alterar essa realidade. Então, estamos no âmbito da regra geral, incidência do princípio da competência. Compete ao próprio árbitro dizer se ele é ou não competente para conhecer aquele conflito, para analisar, portanto, se a cláusula de arbitragem é ou não válida. E, nesse contexto, não há prejuízo para a parte, porque mesmo se o árbitro considerar válida aquela cláusula e julgar a arbitragem, ainda assim, a parte que se sentir prejudicada terá a possibilidade de discutir a validade ou nulidade da cláusula arbitral perante o Poder Judiciário posteriormente. Isso porque a sentença arbitral, eventualmente proferida na hipótese, ela se equipara em muito à sentença do juiz de direito, à sentença judicial, mas ela não é exatamente idêntica, ela é desprovida da força executória. O árbitro não detém força executiva. Então, a sentença arbitral é considerada um título executivo judicial, previsto lá no artigo 515 do CPC, só que o próprio árbitro não pode executar. Então, em algum momento, a parte beneficiada pela sentença arbitral deverá propor uma fase executiva, o cumprimento de sentença arbitral, no Poder Judiciário. E aí vai surgir a possibilidade daquele que se sentir prejudicado, aquele que reputar a nulidade da cláusula compromissória, poderá alegar, portanto, em sede defensiva do cumprimento de sentença. O STJ também teve a oportunidade de afirmar isso agora no julgamento do recurso especial 1.302.900. Nos termos do artigo 8º, parágrafo único da Lei da Arbitragem, a alegação de nulidade da cláusula arbitral instituída em acordo judicial homologado e, bem assim, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, inadmissível a judicialização prematura pela via oblíqua do retorno ao juízo. Mesmo no caso de acordo de vontades no qual estabelecida a cláusula arbitral, no caso de haver sido homologado judicialmente, não se admite prematura ação anulatória diretamente perante o Poder Judiciário, devendo ser preservada a solução arbitral, sob pena de se abrir caminho para a frustração do instrumento alternativo de solução da controvérsia. Extingue-se, sem julgamento do mérito, ação que visa anular acordo de solução de controvérsias pela via da arbitragem,
preservando-se a jurisdição arbitral, consensual, para o julgamento da controvérsia entre as partes, ante a opção das partes pela forma alternativa de dissolução. Essa é, portanto, a regra geral. Quem resolve questões de validade de cláusula arbitral é o juízo arbitral. O STJ, mais recentemente, vem admitindo uma exceção a essa regra geral. O STJ relativizou esta regra e decidiu que, nos casos em que a cláusula compromissória for evidentemente nula, abre-se a porta para que o Poder Judiciário possa declarar a sua invalidade, mesmo que não se tenha antes formulado essa pretensão, em primeiro lugar, perante o árbitro. O julgamento dessa exceção se deu no recurso especial 1.602.076, quando o STJ cunhou a expressão compromisso arbitral patológico. Então, olha lá. Reconhecimento prima facie de cláusula compromissória patológica. Atuação do Poder Judiciário, possibilidade. Nulidade reconhecida e recurso provido. Então, nesse julgado, RESP 1602076, tem lá a previsão de que o Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral patológico, isto é, claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral. Então, essas as previsões, tanto de regra, quanto esta exceção que o STJ abriu, quanto a chamada cláusula arbitral patológica. Só que no caso concreto, não se identificou cláusula arbitral patológica e a conclusão endereçada pelo STJ nessa controvérsia foi pela aplicação da regra geral. E aí qual foi, portanto, a conclusão nesse julgado? Citei alguns aqui a título de jurisprudência. Lembrem-se que nós estamos no RESP 1959435, julgado pela terceira turma do STJ. E aí a conclusão nesse julgado foi a de que, quando houver cláusula arbitral, em regra, submete-se ao tribunal arbitral qualquer questão que envolva a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. O julgado também tratava de uma questão quanto à falência de um dos envolvidos, que eu nem separei para falar com os senhores, mas mesmo na hipótese de falência superveniente, a cláusula arbitral continua rígida e a regra é a que compete ao árbitro a definição quanto à existência, eficácia e validade da cláusula arbitral, ok? Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Isso que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo de agora. Fiquem todos com Deus e até a próxima.